Uma das áreas de intervenção do Serviço Municipal de Proteção Civil é a área do planeamento e operações, onde a prevenção é uma função fundamental na área de planeamento e operações. Neste caso concreto, no local onde estamos, na Ribeira das Marianas, em colaboração com os colegas da Cascais Ambiente, é feito o corte da vegetação, é feita a intervenção de impedir que haja assoreamento ao longo do leito da Ribeira, garantir assim uma normal fluidez da Ribeira e de forma a que não haja todo tipo de prejuízos e prevenindo desta forma o risco de inundações nas áreas mais urbanas. Relativamente ao levantamento de riscos anual que é feito no âmbito das ribeiras e linhas de água do concelho, é percorrido cerca de 52 km a pé pelos técnicos do Serviço Municipal de Proteção Civil, é feito um levantamento de riscos onde inclui um levantamento fotográfico e georreferenciação dessas potenciais situações de risco, é hierarquizado esse risco. Posteriormente, esse documento é distribuído pelos serviços municipais que têm intervenção direta nestas áreas e, no início do ano hidrológico, que é dia 1 de outubro, todas as situações de risco já estão devidamente referenciadas e a maioria delas já está com a resposta necessária para elas. O objetivo principal da Proteção Civil é exatamente a diminuição dos riscos. Logicamente não podemos prevenir contra todos os acidentes, exatamente pela forma como eles aparecem e aparecem de um momento para o outro, e nesse sentido nós temos várias áreas em que podemos prevenir. Este trabalho terá dois fundamentos, dois objetivos. É tentar devolver à serra a floresta nativa e, por outro lado, diminuir a quantidade de biomassa, portanto, e ao diminuir a quantidade de biomassa no solo, diminuir os riscos de incêndio que possam advir da quantidade de combustível florestal que existe aqui no terreno. Para além destas ações de limpeza e de controle da vegetação, temos as limpezas junto aos aglomerados populacionais, junto às estradas municipais e caminhos. Fazemos também ações de fogo controlado, uma queima de uma parcela por ano. Também fazemos o acompanhamento no âmbito dos riscos costeiros, através de sinalização do risco, quais são os locais de risco, colocação de placas. Este ano tivemos algumas intervenções. Esta é uma área da responsabilidade da Agência Portuguesa do Ambiente e da Capitania do Porto de Cascais. No caso concreto, foi uma intervenção na arriba entre a Praia de São Pedro do Estoril e a Praia da Baforar. Havia uns blocos instáveis, provocou-se a queda controlada desses mesmos blocos em segurança e foi possível garantir que o local a partir daí estaria mais seguro. No Serviço Municipal de Proteção Civil de Cascais, entendemos prevenção como a consciencialização da população e, depois, no segundo sentido, a dotação da mesma população das ferramentas adequadas para a mitigação do risco. Nos edifícios municipais, a prevenção significa garantir que é feito o adequado levantamento das não-conformidades e, posteriormente, a criação das condições adequadas através de sinalética e de meios de primeira intervenção para que o público, quer interno, quer externo, possa, em situação de ocorrência do risco, adotar os comportamentos adequados, nomeadamente conseguir sair do edifício nas condições corretas. Também a sensibilização, especialmente em contexto escolar, assume uma importância prioritária. Temos também a área de sensibilização junto das escolas, em que as crianças vêm cá acima, veem o trabalho que nós estamos a fazer e ganham uma certa sensibilidade para as questões da floresta. Tendo sempre presente que as crianças são o nosso principal veículo transmissor, procuramos, em contexto escolar, garantir, quer através de filmes, quer através de exercícios, que haja uma consciência da população para aquilo que são os principais riscos com que nos debatemos. A título de exemplo, em 2015 realizámos 61 ações, abrangendo um total de 4.324 pessoas.
Volta a fazer a busca à procura de 3 pessoas que se encontram desaparecidos. Por outro lado, a questão dos exercícios é fundamental, ou seja, para testar se os planos existentes estão em conformidade, se podemos rotinar ou não os procedimentos dos atores desses planos, ou seja, dos diretores dos planos, as pessoas que têm missões específicas em cada um dos planos, quer eles sejam o Plano Municipal de Emergência, quer sejam os planos de segurança de determinados edifícios existentes e de infraestruturas existentes no concelho. Tem-se mostrado muito importante na forma como vamos estudando e prevendo aquilo que são riscos que são aleatórios, que podem acontecer a qualquer momento, e por isso sempre na salvaguarda das pessoas, sempre na salvaguarda do nosso património, e depois de termos realizado todo um conjunto de estudos que nos possibilita estarmos cientes de quais são esses mesmos riscos, permite-nos planear e programar a resposta em caso que venham a ocorrer essas situações. A principal função da Proteção Civil é exatamente a coordenação dos meios necessários para ocorrer uma situação de acidente grave ou de catástrofe. E, nesse sentido, recorremos aos agentes de Proteção Civil, que tanto temos nos serviços da Câmara Municipal, como também fora, por exemplo, os bombeiros, a polícia e outras entidades, e não vou nomeá-las todas porque senão corro o risco de faltarem algumas. Tem-se mostrado muito positivo, não só todo o trabalho que a Proteção Civil tem vindo a realizar no Concelho de Cascais, todos os agentes de Proteção Civil, a começar pelos serviços municipais de Proteção Civil, como também esta coordenação das várias entidades, assentes em estudos, assentes em planeamento, para que possamos estar sempre à altura de salvaguardar os nossos municípios, salvaguardar os nossos cidadãos e também os seus patrimónios.